Você não chegou aqui por acaso. E eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas hoje ela carrega um peso diferente. Porque algo dentro de você começou a perceber que a vida que você está vivendo não explica totalmente o que você sente. Eu sei como tem sido difícil acordar todos os dias com o coração apertado, sentindo que está sempre correndo atrás, sempre tentando resolver, sempre lutando para ganhar dinheiro e nunca sentindo que chegou ao ponto de descanso. Eu sei que existe uma sensação silenciosa de que algo está errado, mesmo quando aparentemente tudo está normal. E é exatamente aqui que a verdade começa a se revelar. Porque o que você chama de realidade não é o que parece ser. A realidade que você vê não é sólida, não é fixa e não é definitiva. Ela é uma resposta, um reflexo, uma projeção contínua daquilo que você acredita no mais profundo nível da sua mente. Tudo o que você chama de problema, tudo o que você chama de dificuldade, inclusive a falta de dinheiro, as dívidas que parecem não ter fim e a sensação de escassez, não nasceram do acaso. Elas nasceram de padrões invisíveis que foram instalados em você ao longo da vida, muitas vezes sem que você percebesse, e continuam sendo projetados todos os dias como se fossem verdades absolutas. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que a vida é dura, que ganhar dinheiro é difícil, que abundância é privilégio de poucos e que sair das dívidas exige sacrifícios extremos. Essas ideias não vieram de você, mas foram aceitas por você em momentos de medo, cansaço e vulnerabilidade. E o mais perigoso não é ter ouvido essas ideias, mas tê-las repetido internamente tantas vezes que elas se tornaram o roteiro invisível da sua experiência diária. A realidade apenas obedece ao roteiro que você aceita como verdadeiro. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. A realidade não cria nada. Ela apenas confirma. Ela não decide. Ela responde. Ela não lidera. Ela segue. Quando você entende isso, algo começa a se mover por dentro, porque você percebe que não está quebrado, não está atrasado e não está condenado a viver assim. Você apenas está projetando repetidamente uma história que nunca foi questionada. E toda projeção pode ser alterada no momento em que a consciência desperta. Existe uma engrenagem silenciosa funcionando o tempo todo dentro de você e ela não descansa nem quando você dorme. Essa engrenagem é feita de pensamentos, crenças e emoções repetidas, e ela é responsável por moldar tudo aquilo que você chama de realidade. Quando você sente medo do dinheiro, quando se preocupa excessivamente com contas, quando acorda já pensando em como vai pagar tudo no fim do mês, você não está apenas reagindo à vida, você está alimentando o mecanismo que mantém a escassez ativa. Florence Scovel ensinava que a mente humana funciona como um projetor espiritual, e aquilo que é sustentado internamente precisa, obrigatoriamente, se manifestar externamente. Não importa o quanto você trabalhe, se esforce ou lute, se o seu padrão interno continua dizendo que falta, a realidade continuará confirmando a falta. É por isso que tantas pessoas ganham dinheiro e perdem, recebem e devolvem, prosperam por um momento e depois voltam ao mesmo lugar. O problema nunca esteve no dinheiro, mas na programação. Talvez você esteja se perguntando por quê, mesmo tentando ser positivo, ainda sente que algo trava. E a resposta é simples, embora desconfortável. Não é o que você deseja conscientemente que cria a sua realidade. É o que você acredita silenciosamente. Você pode desejar abundância, mas se no fundo acredita que não merece, que é difícil ou que sempre dá errado para você, a realidade vai obedecer à crença mais profunda, não ao desejo superficial. E isso explica por que tantas pessoas vivem cansadas, emocionalmente drenadas, sentindo que estão sempre tentando sair das dívidas e nunca conseguem. Elas não estão errando na ação, estão repetindo o mesmo comando interno todos os dias. A boa notícia
É que, se a realidade está obedecendo, ela também obedecerá quando o comando mudar. E é exatamente aqui que algo começa a virar. Existe um momento na vida em que a mente se abre para uma verdade desconfortável, porém libertadora. Ninguém está fazendo isso com você. Não é o sistema, não é a família, não é o passado, não é a economia. Tudo isso influencia, mas nada disso governa. O governo real está dentro, no campo invisível, onde as decisões são tomadas antes de se tornarem acontecimentos. Quando você entende isso, o papel de vítima começa a perder força, e junto com ele, a sensação de impotência. Eu sei que isso pode gerar resistência, porque admitir que você está projetando tudo significa assumir responsabilidade. Mas responsabilidade não é culpa, é poder. Culpa paralisa. Poder move. Quando você percebe que a realidade é um espelho obediente, você entende que não precisa lutar contra o mundo, apenas mudar a imagem que está sendo refletida. E essa mudança não acontece com esforço, acontece com alinhamento interno. Florence Scovel falava sobre viver em um estado de expectativa confiante, onde a mente deixa de antecipar perdas e passa a antecipar ganhos. Isso não é fantasia, é direção mental. A mente que espera a abundância cria caminhos, oportunidades e encontros que antes passavam despercebidos. O dinheiro começa a fluir não porque você correu atrás, mas porque deixou de bloqueá-lo com medo, tensão e desconfiança. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você comece a sentir algo diferente enquanto escuta essas palavras. Uma sensação silenciosa de alívio, como se alguém finalmente estivesse dizendo o que você sempre sentiu, mas não sabia explicar. Você não está sozinho, você não está atrasado e você não está condenado a repetir esse ciclo. Você apenas estava projetando no automático. E quando o automático é interrompido, uma nova realidade começa a se formar. Existe um ponto invisível em que a realidade começa a se reorganizar e quase ninguém percebe quando isso acontece. Não há sinais externos imediatos, não há aplausos, não há confirmação visível. O que muda primeiro é o silêncio interno. Aquele ruído constante de preocupação, de medo, de cálculo obsessivo começa a perder força. E é nesse espaço silencioso que a nova projeção começa a ser construída. Antes que o dinheiro apareça, antes que as dívidas diminuam, antes que a abundância se manifeste, algo dentro de você se alinha. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que precisava ver para acreditar, mas a verdade funciona no sentido oposto. Você acredita primeiro e então vê. Essa inversão é desconfortável porque exige confiança. E confiança não nasce da lógica, nasce da repetição interna de uma nova verdade. Quando você começa a afirmar internamente que o dinheiro flui para você com facilidade, que sair das dívidas é natural, que a abundância é seu estado original, a mente começa a aceitar essa narrativa como possível. E no momento em que algo se torna possível para a mente, ela para de bloqueá-lo. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a ser notadas. Ideias surgem sem esforço. Conversas acontecem no momento certo. Pessoas certas aparecem no caminho. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o filtro pelo qual o mundo é interpretado. A realidade sempre esteve oferecendo, mas você só recebe aquilo que acredita poder sustentar. Florence Scovel dizia que a fé não é implorar, é assumir. E assumir significa viver internamente como se aquilo que você deseja já estivesse em movimento. Não é fingir, é alinhar-se. Quando você deixa de se ver como alguém que luta para ganhar dinheiro e passa a se ver como alguém que naturalmente atrai recursos, a realidade ajusta-se para confirmar essa identidade. Ela sempre confirma quem você acredita ser. Talvez uma das maiores dores que você carrega seja a sensação de estar sempre atrasado, sempre tentando alcançar algo que parece escapar no último momento.
Essa sensação não nasce da realidade externa, ela nasce de uma narrativa interna de insuficiência. A mente que acredita estar sempre correndo atrás cria circunstâncias que exigem corrida constante. A mente que acredita em fluxo cria continuidade. Não é coincidência, é coerência vibracional. Quando você vive esperando o próximo problema financeiro, o próximo aperto, a próxima conta inesperada, você está treinando a realidade para entregar exatamente isso. Não por castigo, não por azar, mas por obediência. A realidade não julga, ela replica. Ela não questiona se é justo, ela apenas reflete o comando dominante. E o comando dominante raramente é consciente, ele é emocional. Observe com honestidade. Quantas vezes você disse que queria abundância, mas sentiu medo ao pensar em dinheiro? Quantas vezes desejou prosperar, mas carregou culpa por querer mais? Essas emoções contraditórias criam interferência na projeção. A mente envia sinais mistos e a realidade responde com resultados instáveis, prosperidade parcial, ganhos temporários, avanços seguidos de perdas. Nada disso é acaso. O ajuste começa quando você permite que o desejo de abundância exista sem culpa. Quando você aceita que ganhar dinheiro não te torna menos espiritual, menos digno ou menos humano. Florence Scovel ensinava que o universo é abundante por natureza e resiste à limitação. Quando você se alinha com essa verdade, sair das dívidas deixa de ser uma batalha e passa a ser um processo natural de reorganização. O esforço diminui, a resistência cai e o fluxo começa. Existe uma virada silenciosa que acontece quando você para de lutar contra a realidade e começa a liderá-la internamente. Essa virada não depende de condições externas, depende de decisão interna. Decisão de não alimentar mais histórias de escassez, de não repetir narrativas herdadas, de não aceitar como verdade aquilo que só foi aprendido por repetição. A mente, quando recebe uma nova ordem clara, se ajusta rapidamente. Talvez você tenha passado anos tentando controlar o mundo externo, acreditando que quando tudo estivesse resolvido, você finalmente teria paz. Mas a ordem é inversa. A paz interna precede a organização externa. Quando você solta a necessidade de controle, você libera energia. E energia liberada se transforma em clareza, criatividade e movimento. A realidade responde melhor à clareza do que à força. Florence Scovel falava sobre decretar com autoridade tranquila, não com desespero. A mente que decreta em desespero pede, implora, teme. A mente que decreta em alinhamento afirma e confia. Essa diferença muda completamente o campo de projeção. Quando você afirma internamente que a abundância já está a caminho, que o dinheiro encontra você, que soluções surgem no momento certo, a realidade começa a organizar eventos para sustentar essa afirmação. E talvez, enquanto você escuta isso, algo dentro de você esteja reconhecendo essa verdade como familiar. Não nova, mas esquecida. Como se você sempre soubesse que a vida poderia ser mais leve, mais fluida, mais cooperativa. Você não está tentando criar algo do zero, está apenas retornando ao seu estado natural. E quando esse retorno começa, nada precisa ser forçado. Tudo começa a se encaixar. Existe um momento específico em que a identidade começa a mudar. E quase ninguém percebe quando isso acontece. Não é quando o dinheiro chega, não é quando a conta é paga, não é quando a dívida some. A identidade muda quando você para de se perguntar se vai dar certo e começa a agir como alguém para quem dar certo é natural. Esse ajuste é silencioso, interno e profundamente poderoso. A realidade responde à identidade, não ao esforço. Durante muito tempo, talvez você tenha se visto como alguém que precisa lutar para ganhar dinheiro, como alguém que sempre precisa provar valor, justificar merecimento, convencer o mundo de que merece prosperar.
Essa postura cria desgaste emocional, porque coloca você em estado constante de defesa. A mente que se defende não recebe, ela se protege, e proteção excessiva bloqueia fluxo. A abundância exige abertura. Florence Scovel ensinava que o homem colhe aquilo que aceita internamente como verdade sobre si mesmo. Se você se vê como alguém que sempre perde, a realidade encontra formas de confirmar isso. Se você se vê como alguém que sempre dá um jeito, a realidade entrega soluções temporárias. Mas quando você passa a se ver como alguém que vive em provisão constante, a realidade muda de categoria. Ela deixa de remediar e começa a sustentar. E é aqui que muitas pessoas sentem medo, porque prosperar exige abandonar versões antigas de si mesmo. A identidade que sobreviveu à escassez não é a mesma que sustenta a abundância. Você não está perdendo quem você foi, está soltando quem você precisou ser. Essa transição pode causar estranhamento, silêncio e até solidão interna, mas ela é necessária. Toda expansão exige desapego. Talvez uma das maiores armadilhas mentais seja acreditar que você precisa se tornar outra pessoa para viver abundância. Não precisa. Você só precisa parar de carregar histórias que não são suas. Histórias de fracasso, de limitação, de medo do dinheiro, de culpa por querer mais. Essas histórias foram absorvidas em momentos em que você precisava se adaptar, não em momentos de consciência. A mente humana aprende por repetição emocional, não por lógica. Por isso, repetir internamente novas verdades é essencial. Não como afirmações vazias, mas como decisões internas sustentadas. Quando você começa a afirmar, com tranquilidade, que o dinheiro trabalha a seu favor, que sair das dívidas é inevitável, que a abundância te reconhece, a mente começa a aceitar essa narrativa como segura, e o que é seguro, flui. Florence Scovel falava que a palavra falada com fé molda o invisível antes de moldar o visível. Cada pensamento sustentado é uma ordem silenciosa. Cada emoção repetida é um comando. Quando você muda o tom interno, a realidade precisa se ajustar, porque ela não tem autonomia. Ela responde. E quanto mais coerente você se torna internamente, mais rápido a resposta acontece. Nesse ponto, algo curioso acontece. Você começa a notar que situações que antes te desestabilizavam já não têm o mesmo efeito. Contas não geram pânico, desafios não geram paralisia, imprevistos não geram desespero. Isso não significa ausência de problemas, significa presença de base interna. A mente alinhada não entra em colapso, e a realidade respeita essa estabilidade. Existe uma linha invisível que separa quem vive tentando sobreviver de quem vive esperando prosperar. Essa linha não é financeira, é mental. Sobrevivência pensa em evitar perdas. Prosperidade pensa em sustentar ganhos. Sobrevivência reage. Prosperidade direciona. Quando você cruza essa linha internamente, a vida começa a responder de outra forma, quase como se estivesse esperando por isso. Talvez você perceba que as pessoas ao seu redor continuam presas às mesmas narrativas de medo, crise, dificuldade e luta. Isso pode causar desconforto, porque você começa a enxergar o jogo por outro ângulo. Não é superioridade, é consciência. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa sustentar sua nova posição interna. A realidade sempre segue quem sustenta. Florence Scovel ensinava que quando você se move primeiro na mente, o caminho se move depois no mundo. E isso exige constância, não perfeição. Não é sobre nunca sentir medo, é sobre não morar nele. Não é sobre nunca duvidar, é sobre não decidir a partir da dúvida. Cada vez que você escolhe confiança ao invés de preocupação, você reforça a nova projeção. E talvez agora você consiga sentir algo diferente no peito. Não euforia, mas firmeza. Não empolgação, mas clareza.
uma sensação silenciosa de que você não está mais pedindo permissão para viver melhor. Você está assumindo. E quando essa assunção acontece, a realidade começa a se curvar. Não por mágica, mas por alinhamento. Porque no fim, ela nunca teve escolha. Ela sempre esteve seguindo você. Existe um ponto em que a mente para de negociar com a escassez. Esse ponto não chega com barulho, chega com decisão silenciosa. Você simplesmente se cansa de repetir ciclos, de sentir o mesmo aperto no peito, de viver esperando que algo externo mude. E quando esse cansaço amadurece, ele se transforma em autoridade interna, não raiva, não revolta, mas uma firmeza calma que diz: isso não é mais quem eu sou. Durante muito tempo, talvez você tenha tentado se adaptar à realidade, acreditando que maturidade era aceitar menos, se contentar, diminuir expectativas. Mas Florence Scovel ensinava exatamente o oposto. Aceitar menos do que o bem divino é uma forma de desobediência espiritual. Quando você aceita a escassez como normal, você normaliza a ausência. E a realidade responde mantendo o padrão. A mente alinhada não luta contra fatos, ela muda a causa. Você não precisa discutir com a conta bancária, com o valor da fatura ou com o número da dívida. Esses são efeitos atrasados de pensamentos antigos. Quando você muda o pensamento dominante, o efeito precisa mudar com o tempo. Não é esperança vazia, é lei. Toda projeção obedece à imagem original. E talvez você esteja percebendo que, pela primeira vez, não está tentando se convencer de nada. Algo simplesmente faz sentido, não como promessa externa, mas como reconhecimento interno. Você começa a sentir que viver em abundância não é um privilégio distante, mas um estado esquecido. E tudo o que é esquecido pode ser lembrado. Existe uma ilusão muito perigosa que mantém as pessoas presas à repetição. A ideia de que precisam estar prontas para prosperar. Como se houvesse um nível final de merecimento, um ponto onde finalmente seriam autorizadas a ganhar dinheiro, a sair das dívidas, a viver com tranquilidade. Essa autorização nunca vem de fora. Ela sempre foi interna. Florence Scovel falava que o homem não atrai aquilo que quer, mas aquilo que aceita. E aceitar não é desejar, é permitir. Permitir que a vida flua sem sabotagem. Permitir que o dinheiro chegue sem culpa. Permitir que as coisas deem certo sem a expectativa de perda logo em seguida. Muitas pessoas bloqueiam a abundância porque, inconscientemente, esperam que algo ruim aconteça depois. Observe com honestidade quantas vezes você já pensou: isso está bom demais para ser verdade. Esse pensamento parece inofensivo, mas ele é um comando. Ele diz à realidade que você não confia na continuidade. E a realidade responde interrompendo o fluxo, não por punição, mas por coerência. A mente insegura cria resultados instáveis. Quando você começa a sustentar a ideia de que o bem pode permanecer, algo se reorganiza. A mente relaxa, o corpo desacelera, a percepção se expande. Você começa a agir de forma mais estratégica, menos reativa. O dinheiro deixa de ser um inimigo e passa a ser um recurso neutro, cooperativo. E recursos cooperam com quem não os teme. Há uma transição silenciosa entre esperar e confiar. Esperar ainda carrega ansiedade. Confiar carrega entrega. Quando você confia, não significa que tudo já aconteceu. Significa que você não está mais em estado de vigilância. A mente vigilante bloqueia, a mente confiante permite. Essa diferença muda completamente a projeção. Talvez você perceba que já não sente a mesma urgência de provar nada para ninguém. Você não precisa explicar seus planos, justificar seus desejos ou convencer o mundo de que merece mais. Essa necessidade de validação externa sempre foi um vazamento de energia. Quando você recolhe essa energia para dentro, ela se transforma em clareza e direção. Florence Scovel ensinava que a palavra falada em paz tem mais poder do que a palavra falada em desespero.
Quando você afirma internamente que a abundância já está em movimento, sem tensão, sem cobrança, a mente aceita essa ordem como natural. E o que é natural não encontra resistência. A realidade se move com menos fricção. E talvez agora você esteja sentindo algo diferente. Não aquela empolgação passageira, mas uma calma firme. Uma sensação de que você não precisa correr atrás de tudo. Que você pode escolher com mais consciência, falar com mais intenção, agir com mais precisão. Isso não é passividade, é alinhamento. E o alinhamento sempre precede a manifestação. Existe um estágio em que a mente para de buscar sinais externos para se sentir segura. Esse estágio marca o início da maturidade espiritual e emocional. Você não precisa mais que tudo esteja resolvido para sentir paz. A paz passa a ser a base, não a recompensa. E quando a paz se torna a base, a realidade começa a responder de forma completamente diferente, porque ela reage ao estado dominante, não às circunstâncias momentâneas. Durante muito tempo, talvez você tenha condicionado sua tranquilidade à presença de dinheiro, à ausência de dívidas, à aprovação de alguém ou à resolução de um problema específico. Essa troca silenciosa cria dependência emocional. Florence Scovel ensinava que tudo aquilo que você condiciona passa a te controlar. Quando você solta a condição, você recupera o comando. E quem está no comando não implora, direciona. A mente que confia não acelera o tempo, não tenta forçar resultados, não se desespera com atrasos aparentes. Ela sabe que o invisível se organiza antes do visível, e essa certeza muda o comportamento diário. Você fala diferente, escolhe diferente, reage diferente, não por esforço consciente, mas porque a identidade interna já mudou. A realidade de então começa a confirmar essa nova postura. Talvez você perceba que aquilo que antes te assustava, agora apenas informa. Números deixam de ser ameaças e passam a ser dados. Situações deixam de ser ataques e passam a ser ajustes. Essa mudança de percepção é um marco silencioso de crescimento. Você não está mais tentando sobreviver. Você está aprendendo a sustentar. Existe uma diferença profunda entre querer sair das dívidas e esperar naturalmente a liberdade financeira. Quem quer ainda luta. Quem espera confia. A luta mantém o foco no problema. A confiança desloca o foco para a solução. Florence Scovel dizia que aquilo que você contempla com constância se expande. Quando você contempla a liberdade encontra caminhos. Talvez você tenha passado anos reforçando mentalmente o peso das contas, o medo do dinheiro, a tensão do fim do mês. Esses pensamentos criaram um campo emocional denso, repetitivo. Agora, à medida que você muda o foco interno, esse campo começa a se dissolver. Não de forma explosiva, mas gradual e consistente. O que foi construído por repetição se dissolve pela mesma via. A mente alinhada começa a antecipar soluções em vez de antecipar problemas. Essa antecipação muda decisões pequenas, quase imperceptíveis, mas cumulativas. Você escolhe melhor onde coloca sua energia, seu tempo, sua atenção. E atenção é uma forma de investimento. Onde você investe atenção, você investe vida. Nesse ponto, algo importante acontece. Você deixa de se definir pelas circunstâncias. Você não é mais alguém que está passando por uma fase difícil. Você é alguém em reorganização. Essa mudança semântica interna altera completamente a projeção. A realidade responde melhor à clareza do que à lamentação. E clareza gera movimento. Existe uma força silenciosa que se ativa quando você para de duvidar de si mesmo. Essa força não grita, não se exibe, não exige provas. Ela simplesmente sustenta. Quando você confia em si, você confia no fluxo da vida, porque entende que faz parte dele.
Florence Scovel ensinava que o medo é sempre um sinal de separação ilusória. Confiança é lembrança de unidade. Talvez você comece a perceber que não precisa mais repetir mentalmente histórias antigas para se sentir seguro. Você não precisa se preparar para o pior o tempo todo. Essa preparação constante para a perda foi um mecanismo de defesa, não uma verdade. E quando a defesa perde função, a energia retorna ao presente. O presente é onde tudo acontece. A mente que vive no presente não se desespera com o futuro nem se prende ao passado. Ela age com inteligência, mas sem ansiedade. Essa combinação é rara e poderosa. É nesse estado que oportunidades se tornam visíveis, decisões se tornam claras e caminhos se abrem com menos resistência. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de dificultar. E talvez, enquanto você absorve essas palavras, uma certeza tranquila esteja se formando dentro de você. Não uma promessa grandiosa, mas uma convicção silenciosa de que algo mudou. Que você não está mais repetindo o mesmo padrão mental, que você não está mais projetando escassez automaticamente. E quando essa mudança acontece, a realidade começa a se reorganizar ao redor dela. Existe um momento decisivo em que a mente para de oscilar entre confiar e temer. Esse momento não acontece de forma dramática, acontece de forma definitiva. Você simplesmente não retorna mais ao mesmo lugar mental. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque algo dentro de você amadureceu. E quando a consciência amadurece, ela não aceita mais versões reduzidas da vida. Talvez você perceba que já não se identifica com a narrativa de luta constante. Aquela história de que ganhar dinheiro é sempre difícil, de que sair das dívidas exige sofrimento prolongado, de que a abundância sempre cobra um preço emocional alto. Essas ideias começam a soar estranhas, como se não combinassem mais com você. Isso não é arrogância, é alinhamento com a verdade interior. Florence Scovel ensinava que a mente que aceita o bem sem resistência vive em um estado de recepção contínua. Essa recepção não é passiva, é confiante. Você age quando precisa agir, mas não age movido pelo medo. O medo sempre acelera decisões ruins. A confiança desacelera e clareia. E decisões claras constroem realidades estáveis. Nesse ponto, a realidade começa a responder de forma mais previsível. Não porque você controla tudo, mas porque deixou de enviar sinais contraditórios. A mente alinhada envia uma mensagem clara e a realidade responde com coerência. O fluxo se torna mais constante. A instabilidade perde espaço. E você começa a perceber que viver em abundância é mais simples do que foi ensinado. Existe uma revelação silenciosa que muda tudo. Você nunca esteve separado da fonte. Nunca precisou provar merecimento. Nunca precisou implorar. Nunca precisou convencer a vida de nada. A separação sempre foi uma construção mental, aprendida, reforçada e repetida. Quando essa ilusão começa a cair, o esforço excessivo perde sentido. Talvez você perceba que muitas das suas preocupações financeiras não eram sobre dinheiro, mas sobre segurança emocional. O dinheiro apenas ocupou o lugar de algo mais profundo. Quando você resolve a base interna, o dinheiro deixa de carregar tanto peso simbólico. Ele volta a ser ferramenta, meio, recurso. E recursos fluem melhor quando não são sobrecarregados de medo. Florence Scovel dizia que a prosperidade verdadeira acontece quando você espera o bem como algo natural, não como exceção. Quando você deixa de se surpreender com o bem e passa a considerá-lo normal, a realidade acompanha essa normalização. O extraordinário começa a acontecer de forma ordinária. O fluxo se estabelece. Nesse estágio, você já não precisa de provas imediatas para sustentar sua confiança. Você sabe.
E esse saber não é intelectual, é corporal, emocional, silencioso. Ele se manifesta na forma como você respira, como você dorme, como você reage. A ansiedade diminui, a pressa se dissolve, a vida começa a parecer menos pesada. Existe um ponto em que a mente entende que nada precisa ser forçado. Forçar sempre foi uma tentativa de compensar a falta de confiança. Quando você confia, você permite. E permitir não é esperar parado, é caminhar sem tensão. Florence Scovel ensinava que o caminho se abre diante daquele que anda com expectativa tranquila, não com desespero. Talvez você perceba que já não sente aquela urgência antiga de resolver tudo agora. Isso não é desistência, é maturidade. Você entende que cada coisa se organiza no tempo certo e que esse tempo não é aleatório, é responsivo ao seu estado interno. Quanto mais alinhado você está, mais fluido o tempo se torna. A mente que não força cria espaço. E espaço é essencial para que novas oportunidades apareçam. Quando você está sempre em estado de contração, não há espaço para o novo. Quando você relaxa internamente, o novo encontra entrada. Ideias surgem, contatos aparecem, soluções se apresentam de formas inesperadas. E talvez agora, ao ouvir tudo isso, você consiga reconhecer algo muito importante. Você não precisa mais lutar contra a realidade, porque ela nunca foi contra você. Ela apenas estava obedecendo. E quando você muda a ordem interna, ela muda a resposta externa. Simples, profundo, definitivo. Chegar até aqui não foi um acaso. Se você ainda está ouvindo, lendo, absorvendo, é porque algo em você já não aceita mais viver no automático. Existe um tipo de consciência que, quando desperta, não adormece novamente. Você pode até tentar ignorar, mas ela permanece ali, observando, lembrando, chamando. E essa consciência começa a perceber algo essencial. A realidade nunca foi uma prisão, foi um reflexo. Talvez agora você consiga olhar para a sua vida com menos julgamento e mais entendimento. Não para justificar erros, mas para compreender padrões. Cada fase difícil, cada aperto financeiro, cada tentativa frustrada de ganhar dinheiro carregava uma mensagem silenciosa. Olhe para dentro, ajuste a origem, pare de tentar resolver no efeito aquilo que nasceu na causa. Essa percepção não traz culpa, traz alívio. Florence Scovel ensinava que quando o homem muda sua concepção interna, o mundo externo precisa se reorganizar, não imediatamente, não de forma teatral, mas de maneira consistente e irreversível. A antiga realidade começa a perder sustentação porque não encontra mais a mesma frequência interna. O medo perde alimento, a escassez perde narrativa, a abundância encontra espaço. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sinta que não está correndo atrás da vida. Você está caminhando com ela, não como quem implora, mas como quem reconhece que faz parte do fluxo. O dinheiro deixa de ser um inimigo distante. Sair das dívidas deixa de parecer um sonho improvável. A abundância deixa de ser um conceito espiritual abstrato e começa a se tornar uma expectativa natural. Existe uma lição silenciosa que atravessa tudo o que foi dito aqui. E ela não é sobre dinheiro, embora o dinheiro responda a ela. Não é sobre sucesso, embora o sucesso se alinhe a ela. É sobre identidade. Você não muda a realidade tentando consertá-la. Você muda a realidade quando lembra quem você é antes das crenças, antes dos medos, antes das histórias herdadas. A realidade não existe como destino. Ela existe como resposta. Resposta ao que você sustenta, ao que você repete, ao que você acredita silenciosamente quando ninguém está ouvindo. E quando você entende isso, algo profundo acontece. Você para de pedir permissão para viver melhor. Você assume paz, assume provisão, assume alinhamento. Florence Scovel
Dizia que o bem que você aceita mentalmente já está a caminho, mesmo que ainda não seja visível. E confiar nisso não é ingenuidade, é maturidade espiritual. Você não precisa saber como tudo vai acontecer. Você só precisa saber quem você está sendo enquanto acontece. A realidade se encarrega do resto. E se existe algo para levar daqui, é isso. Você não está sozinho. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você apenas estava projetando a partir de um lugar que não era o seu verdadeiro centro. Agora, com consciência, com escolha e com alinhamento, uma nova projeção começa, não forçada, não apressada, mas firme. Porque quando a mente muda, o mundo obedece. E essa é a liberdade que ninguém pode tirar de você.